está se preparando para a prova teórica do Detran e a sua curiosidade é saber quais as questões que poderão ser cobradas ou mesmo saber qual é a configuração das questões, que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Então, esse vídeo é para tirar toda a sua dúvida, toda a sua curiosidade, como é ou como serão as questões aí na sua prova. Aqui tem um misto de várias questões, né? Um mix de várias questões aí para te ajudar, para você entender com dicas, com macetes, para você poder fazer a sua prova e ser aprovado, ou quem sabe até gabaritar a prova teórica do Detran. Então, ó, já deixa o teu joinha, já deixa o teu like e vem comigo para mais um super vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran. Então, a primeira questão diz o seguinte: 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Então, nós temos aqui motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1, 2 infrações leves. Notem bem, 2. Qual que é a pontuação de cada infração leve? É 3. Só que ele cometeu 2. 3 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 6. O motorista 2, ele tem 3 infrações de natureza o quê? Gravíssima. Quanto que é cada infração gravíssima? É 7. Só que é 7 mais 7 mais 7, que é igual a 21. Ou mesmo 7 vezes 3, que também daria 21. E o terceiro motorista, 2 infrações de natureza grave. Qual que é a infração grave? 5. Só que ele tem quantas? 2. 5 mais 5 vai ser igual a 10. Então, nós temos 6, 21 e 10. Então, ó, 6, 21 e 10 é a nossa pontuação de cada motorista. Relembrando com vocês que infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou também das resoluções do CONTRAN, e que o condutor ele comete infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. As infrações elas são divididas em gravíssimas, 7 pontos, gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3. Gravíssima, 7, grave, 5, média, 4 e leve, 3 são as infrações e as pontuações que nós temos hoje. Agora, pessoal, nós vamos falar dos candidatos à obtenção da CNH. Aqui a pontuação ela é diferente, tá? Então, eles tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Durante o exame de direção veicular, o candidato a futuro motorista, ele poderá perder até 3 pontos. Então, sabe aquela historinha que é quanto, porque o fulano lá deixou o carro morrer, mas o instrutor deu chance, ele passou. O fulano começou o exame sem cinto, mas o instrutor deu chance, ele passou. Gente, não divulgue informação que vocês não conhecem, tá? Esse deu chance, não é que deu chance. Sim, durante o exame ninguém é perfeito. Então, durante o exame, o candidato a futuro condutor, ele poderá sim perder até 3 pontos e ele não vai ser reprovado. No exame teórico, você tem que obter 70%. Considerando 100, você tem que obter 70% para ser aprovado. Se você acertar mais do que isso, show de bola. Se você acertar menos que isso, você reprova. No prático, é a mesma coisa. Você não vai conseguir ser 100%, então você tem que ser 70%, ou seja, você pode cometer até 3 erros, desde que não ultrapassem a soma de 3 pontos, tá? Então, ó, o candidato 1, ele cometeu uma falta grave. Uma falta, não estamos falando de pontuação de CNH, estamos falando de falta no exame. Uma falta grave equivale a 3 pontos. Então, esse candidato, de cara, ele perdeu 3 pontos. Mas ele vai ser aprovado? Vai, porque ele perdeu o teto máximo, o limite. O candidato 2, ele cometeu uma falta média, que são 2 pontos, e uma falta leve, que é 1. Aí eu te pergunto, 2 mais 1 é igual a quanto? 3. Então, quer dizer que o candidato 2 também perdeu 3 pontos.
E o candidato 3, ele cometeu 3 faltas leves. Cada falta leve é 1, 1, mais 1 e mais 1 dá quanto? Dá 3. Então, ambos perderam 3 pontos e sim, todos eles terão obtido a CNH, ou melhor, né, mais precisamente, a PPD, que é permissão para dirigir com validade de 1 ano. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação durante o exame de direção veicular para a categoria A. Categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será reprovado e deverá realizar um novo exame. Aí vocês podem perguntar para mim assim, mas profe. Lu, tem como eu saber quais são as infrações, quais são as pontuações? Aliás, durante o exame tem. Se você pegar a tua apostila, lá nas últimas páginas, geralmente na 160, na 161, você vai ter todas as faltas, tanto eliminatória quanto falta grave com 3 pontos, falta média com 2 e falta leve com 1, que você poderá cometer durante o seu exame de direção veicular. E, pessoal, fiquem atentos, não divulguem, não passem para frente essas informações que vocês às vezes desconhecem a veracidade. Sabe por quê? Isso forma uma bola de neve. E às vezes tem pessoas que elas têm uma sensibilidade maior. Então, ela escuta um comentário desse, aquilo já vai e já desmorona tudo. Então, assim, evitem. Vivam o processo de vocês. E não se comparem a ninguém. Cada pessoa é uma pessoa e cada um vai viver o seu processo de habilitação. Não se comparem jamais a nenhuma outra pessoa, tá? Essa é uma dica aí para a vida de vocês. Eu coloquei para vocês aqui algumas, como que funciona, né, as faltas durante o exame de direção. No exame de direção, existe falta eliminatória, por exemplo, furar o sinal vermelho, avançar a placa de pare, entre outros. Vão existir faltas de natureza grave, que são 3 pontos, vão ter falta média, que são 2 pontos, e falta leve, que é 1 ponto. O candidato ele poderá acumular até 3 pontos por categoria. Então, você vai ter categoria A, você pode perder até 3, categoria B, você pode perder até 3. Eles não são somatórios e não são cumulativos, tá? Perdeu no carro 3 não vai influenciar na moto e vice-versa. Aí, detalhe, será considerado reprovado o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos ultrapasse a 3. Então, se você perder até 3 pontos, sim, você será aprovado. Você só será reprovado se você perder mais do que 3 pontos ou você cometer uma falta eliminatória. Com relação às infrações, então, notem a diferença. Nas faltas, nós temos 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto. Nas infrações, nós vamos ter, que é quando o condutor já tem a PPD, já tem a CNH. A gravíssima, que são 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Com relação à suspensão por pontuação, é outro item bem importante que eu já aproveitei a acrescentar para vocês. Quando a gente fala na suspensão, ela poderá ocorrer pelo cometimento de apenas uma infração de natureza gravíssima. Por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, ele gera suspensão direta da habilitação por 12 meses. Outro exemplo, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, gera suspensão direta também. Só que existem essas infrações aqui, essas pontuações, que somadas, elas vão gerar a suspensão pela soma. Então, começando com 20. 20 pontos é para aquele condutor que tiver 2 infrações gravíssimas ou mais. Ele vai ser suspenso com 20. Agora, se ele tiver apenas uma infração gravíssima, ele será suspenso com 30.
Agora, se ele não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima, ele será suspenso com 40 pontos. Então, não tem nenhuma gravíssima, só vai ser suspenso com 40. Tem uma gravíssima, será suspenso com 30. Tem duas gravíssimas ou mais, aí ele será suspenso com 20 pontos. Então, é sempre importante ficar atento aí. Eu sempre dou a dica para vocês, quando vocês terminarem, concluir a habilitação, ou mesmo para quem está fazendo concurso e está utilizando esse canal aqui, tenham sempre baixado no celular de vocês e atualizado o aplicativo da carteira digital de trânsito, que daí todas as infrações, multa, penalidade, qualquer coisa possa acontecer, ele já vai disparar ali um alerta na carteira digital e facilita muito mais para vocês, porque às vezes acaba trocando de endereço, acaba não atualizando, então é importante estar com a carteira digital no celular de vocês e estar com um aplicativo atualizado, que vai ajudar muito vocês. Agora vamos falar de sinalização. Aqui nós temos duas placas. Temos uma placa R, que é uma placa de regulamentação. Todas as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. A placa R22 significa o quê? Dê a preferência. O R1 é o pare, avançar a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos. Avançar a placa de preferência, a placa R2, é uma infração grave com 5 pontos. Então, tem que ficar atento. E a plaquinha A23, todas as placas A são placas amarelas, são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que vão acontecer à frente. Então, a placa A23, ela adverte à frente a existência do quê? De uma ponte móvel. Então, notem que vocês têm aqui uma via, aqui vocês têm outra via, aqui vocês têm água, e aqui vocês têm o movimento, que é o fato da ponte ser móvel, ou seja, ela abrir e fechar. Então, a placa A23, muito cobrado na prova teórica do Detran, significa ponte móvel. Aqui nós temos 3 números romanos, número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E ele quer saber o que é correto. Bom, um fala que antes de qualquer semáforo é obrigatório a colocação da placa A14? Não é obrigatório. Sabe por quê? Porque o semáforo em si, ele já é uma sinalização. Ele não precisa de complementação. Vai ter essa placa de semáforo à frente em situações, por exemplo, de obra, em situações de rodovia, que tem uma velocidade maior. Agora, dentro da cidade, não tem essa necessidade. O 2 fala que as placas da advertência devem ser colocadas em local anterior à condição sobre a qual se pretende advertir, sim. As placas de advertência, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas. São situações futuras. Se é futuro, elas vão ser colocadas antes do que elas estão pretendendo sinalizar. Então, o número romano 2 está certo. E as placas de advertência têm fundo na cor laranja. Isso aqui é uma placa de advertência. O fundo dela é de qual cor? Ela é de amarela. Ele só seria na cor laranja se ele estivesse falando em placa de obras. Placa de obras, aí sim seria na cor laranja, laranja com preto ou laranja com branco. Agora, as placas de advertência comuns, elas têm o fundo na cor amarelo. Ele diz o seguinte, é um instrumento do painel do veículo. Pessoal, esse instrumento, ele é obrigatório. Olha, ele já está contando. Ele é obrigatório. Tá, vamos analisar o que nós temos nesse instrumento. Bom, aqui nós temos 20, 30, 40, 80, 100 e temos o quilômetro por hora. Então, isso nos diz
que esse item aqui presente no painel é o velocímetro. É o que marca a velocidade do teu veículo. E ele já contou que ele é obrigatório. Mas, afinal, é obrigatório para quem? Letra A. Apenas nos veículos de transporte de cargas. Será que são só os veículos de transporte de cargas que precisam saber a sua velocidade, principalmente quando passam por um radar? Na letra B, ele fala apenas nos veículos articulados e rodoviários. Na letra C, em todos os veículos automotores e ciclomotores. E na letra D, somente nos veículos de transporte coletivo de passageiros. O que vocês acham? O velocímetro, ele é obrigatório para os quais veículos? Bom, as regras de trânsito, principalmente as regras com relação à velocidade, eles são para todos os veículos automotores e também para os ciclomotores. Logo, o velocímetro, o que vai marcar a velocidade, sim, letra C, em todos os veículos automotores e ciclomotores, seja para moto, seja para o ônibus, para o carro, para o caminhão, enfim, todos os veículos precisam ter o velocímetro para marcar a velocidade. Agora, vamos falar de crimes de trânsito. Pessoal, existem dois termos, um deles que é o crime de trânsito e o outro que é o agravante de crime de trânsito. Tem diferença? Tem, só que eu quero deixar bem claro que esse conteúdo do canal, ele é voltado mais para a primeira habilitação. Então, se você está assistindo esse vídeo para concurso, sim, ele vai te ajudar também. Para a primeira habilitação, apenas crime de trânsito, não é cobrado agravante. Caso você esteja estudando para concurso, aí sim eu aconselho você a identificar exatamente o que é crime e o que é agravante de crime, tá? Então, as penalidades de crime de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Temos número romano 1, 2 e 3. 1, sem possuir a CNH. 2, sem o veículo estar devidamente licenciado. E 3, sobre a faixa destinada a pedestre. Qual que vocês acham que é crime de trânsito? Lembrando, reforçando, ele não vai separar crime de agravante. Ele vai tratar todos como crime de trânsito, tá? Então, o que vai ser? Bom, sem possuir CNH, com certeza é um crime, porque o principal, aliás, o único documento que eu preciso para poder dirigir um veículo em via pública é o quê? É a CNH, seja a PPD ou a CNH. Então, sim, sem possuir habilitação, PPD ou CNH é um crime. Sabendo disso, eu posso descartar as que não têm o número romano 1, que neste caso é a letra A. O 2 fala sem o veículo estar devidamente licenciado. Você estar com o licenciamento atrasado ou não estar devidamente licenciado não é crime, não é agravante de crime. Portanto, sabendo que a 2 está errada, vocês podem descartar as que têm a presença do 2, que nesse caso é a letra D. Então, notem que aqui nós já temos 50% de chances de acertar essa questão. E o 3 vai falar sobre a faixa destinada a pedestres, com certeza. Por quê? A faixa do pedestre, ele é do pedestre, ele é para o pedestre. E sim, se você cometer uma infração em cima da faixa de pedestre, é considerado um crime. Então, a resposta correta será a letra B de bola, porque tem o risquinho 1, que representa o número 1, e
os 3 risquinhos que representam o número 3. Então, 1 e 3 estão corretos, são considerados crimes de trânsito. A placa A40 adverte. Bom, todas as placas que começam com a letra A são placas de advertência, são todas as placas amarelas. Elas advertem, elas alertam sobre situações potencialmente perigosas. Antes de nós irmos para as respostas, vamos identificar o que nós temos nessa placa. Bem provavelmente vocês vão falar para mim que isso é um trilho de trem. E eu vou dizer para vocês que não é um trilho de trem. Como assim, professor? O trilho de trem, não todo torto, né? Mas retinho ele vai ser assim. Notem que ele é reto nas duas pontas, certo? Esse aqui não é reto, ó. Ele tem esse desenho aqui que lembra um trilho de trem, só que aqui, ó, notem que embaixo é retinho. Tá vendo que todas embaixo são retinhas? E em cima ele tem esse detalhe aqui. Então, isso aqui não é um trilho de trem, gente. Isso aqui é uma cerca. A cerca que tem, né, a parte de cima dela, aquele desenho bonitinho, e ainda poderá ser pintada na cor branca. Então, isso aqui não é um trilho de trem. Isso aqui é uma cerca, tá? Bom, nós temos uma cerca. Quando a gente faz uma cerca, constrói um muro, o que nós estamos construindo? Ai, professora, uma barreira para que ninguém entre na minha casa, no meu terreno. Exatamente isso. Se é uma cerca, se você constrói uma cerca, você constrói um muro, é para que ninguém entre no seu espaço. Você está construindo uma barreira, ok? Então, lembre-se sempre que vocês verem essa placa da palavra barreira. Na letra A, ele vai falar em ponta estreita à frente. Tem alguma ponta nessa placa? Não, então não é. Cruz de Santo André. Vocês estão vendo a Cruz de Santo André? A Cruz de Santo André não é aquela assim, tá, pessoal? Essa aqui é cruzamento de vias. É aquela que ela fica mais ou menos assim, ó. Ela não é tão reta, ela é mais tortinha. Isso aqui seria uma Cruz de Santo André, mas vocês não têm isso na placa, então não é. Então, notem que nós vamos ficar com passagem de nível em ambas. Porém, e agora? É sem barreira ou é com barreira? Ah, professora, é com cerca, então é com barreira. Então, é uma passagem de nível com barreira, letra D de dado. E agora? Agora sim, ó, aqui nós temos o desenho de um trilho de trem. E o que nós temos em cima do trilho? Claro que é um trem. Ou é um trem, ou é um metrô, é algum veículo que se desloca sobre trilhos. E está apontando o quê? Ele está dizendo que logo ali na direita, logo ali na frente, vai ter um trilho, vai ter um trem, vai ter algo assim, certo? Então, aqui nós temos um trem. Essa pergunta está caindo bastante nesse começo de mês. Então, vamos ver o que ela significa. Letra A, aeroporto na proximidade. Vocês estão vendo algum desenho de avião nessa placa? Não. Então, descarta. Letra B, posto de parada de ônibus junto à via. Vocês estão vendo algum desenho de ônibus aqui? Pode parecer um ônibus, mas se fosse um ônibus, a via ela teria que estar assim, ó, e não com os cortinhos indicando o trilho do trem. Então, não é parada de ônibus. Na letra C, ele fala em terminal ferroviário. Opa, pera lá. Essa aqui é a que mais se assemelha. E na letra D, local permitido para estacionamento de trailer. Vocês estão vendo algum trailer nesta placa? Não. Então, descarta a letra D. Então, letra C, terminal ferroviário nas proximidades. Aqui nós temos outra plaquinha. Isso aqui é um pictograma.
e nós temos que analisar. É uma plaquinha de atrativos turísticos, é um pictograma. O que nós temos dentro desta placa? Bom, nós temos um casal, aparentemente é um rapaz, porque nota-se que ele está de calça, e uma menina, porque nota-se que ela está de vestido. E temos aqui bandeirinhas, estamos aí se aproximando do mês de junho, do mês de julho, e nós vamos ter o quê? Ah, professora, nós vamos ter as festas, as festividades das festas juninas e das festas julinas, aonde tem as nossas famosas bandeirinhas. Concordam comigo? Então, já identificamos que isso aqui, né, está fazendo referência a uma festa, ok? Então, ó, na letra A, ele fala em espaço cultural. Ele está identificando um espaço ou ele está identificando uma ação? O que eles estão fazendo? Eles estão dançando. Dança é uma ação ou é um espaço? É uma ação. Então, não é espaço cultural. Letra B, feira típica. O que tem na feira? A feira tem coisas para vender. Está sendo vendido alguma coisa nessa placa? Também não. Aí nós vamos ter na letra C, teatro. Novamente, ele está mostrando algum espaço físico aqui? Não está. Então, descarta o teatro. Então, só nos restou letra D, festas populares, que é o que essa placa significa. Então, vi um casalzinho dançando festa junina, festa julina, festas populares. Agora eu quero revisar com vocês, então, a nossa sinalização vertical. Sinalização vertical são todas as placas que estão em pé. As placas vermelhas de regulamentação, as placas amarelas de advertência e também as placas de indicação que nós acabamos de ver. Essas placas, elas podem ser verdes, elas podem ser azuis, que nós acabamos de ver, e elas também poderão ser brancas, que foi o pictograma que nós acabamos de ver também. Para que elas servem? Para identificar vias, locais de interesse, orientar quanto a percursos, destinos, distâncias e também serviços auxiliares. Por exemplo, posto de combustível, oficina mecânica, borracharia, entre outras. Nesse último, elas serão na cor azul e verde. E a cor branca delas, além do atrativo turístico, ela poderá ter a função educativa, ou seja, ela vai educar o comportamento dos usuários, ou seja, vai falar para você que é melhor você usar cinto, que é melhor o motociclista usar capacete, que é melhor as crianças ficarem no banco de trás, entre outros. Então, as placas na cor branca, elas vão educar o nosso comportamento. Agora vamos falar de meio ambiente, vamos falar dos gases emitidos pelos nossos veículos. Aqui ele está dando para nós 4 números romanos, então aqui risquinho 1, risquinho 2, risquinho 3 e o risquinho 1 menos a letra V, que significa 5, que vai ser igual ao número 4. O 1 fala que o álcool combustível polui menos o meio ambiente que a gasolina? Sim, com certeza. Deixa eu contar para vocês a escalinha. Em primeiríssimo lugar, e o mais poluente de todos, nós vamos ter o diesel, independente de qual diesel seja. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina, tanto comum quanto aditivada, ela vai ter o mesmo teor de poluição. Em terceiro, nós vamos ter o álcool, lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a queima do álcool e da gasolina, eles são semelhantes. Em terceiro e último, menos poluente. Presta bem atenção. Menos poluente, porém, menos usado, nós vamos ter o GNV, que é o gás natural veicular. Então, sabemos sim que o álcool, ele polui menos que a gasolina. Sabendo que o 1 está certo, eu posso descartar o que não tem alternativa 1, que é a letra C. O 2 fala que o óleo diesel usado como combustível polui mais
o meio ambiente do que a gasolina? Sim, com certeza o diesel polui mais do que a gasolina, ele é o primeiro, o principal, o mais poluente. Sabendo disso, eu posso descartar a letra D, porque notem que ela não tem a presença do número romano 2. O 3 fala que dentre todos os tipos de combustível usados no Brasil, a aditivada é a mais poluente, não é? Quem que é o mais poluente? É o diesel. Então, a 3 está errada. Então, eu já posso descartar aquela que tiver a presença do número 3, que nesse caso, nenhuma delas. E o 4 fala que o gás natural, que é o GNV, ainda pouco usado em nosso país, é o combustível que menos polui o meio ambiente. Sim, isso é verdadeiro. Então, a resposta correta é letra A. Então, na letra A, vocês vão ter o risquinho 1, vão ter o risquinho 2 e o risquinho 4. Então, a letra A é a nossa resposta correta. A frota brasileira de veículos automotores é movida por vários tipos de combustíveis. Sobre esses combustíveis, afirma-se novamente aquela escalinha que eu mostrei para vocês. Primeiro, diesel, em segundo, a gasolina, tanto comum quanto aditivada, em terceiro, o álcool e em quarto, o último, menos poluente e menos utilizado, que é o GNV, gás natural veicular. O 1 fala que a gasolina e o diesel são os principais agentes poluidores do ar atmosférico, sobretudo nas grandes cidades. Sim, com certeza. Sabendo que o 1 está correto, eu já posso descartar a letra B, porque ela não tem a presença do número romano 1. O 2 fala que o metanol adicionado ao álcool aumenta o teor da poluição do ar. Sim, aumenta. Sabendo que a 2 também está correta, eu já posso descartar a letra C e posso descartar a letra D. Ou seja, eu nem li as outras duas alternativas e eu já sei que a resposta correta é a letra A. Mas claro que nós vamos ler. A 3 fala que o gás natural, que é o GNV, é considerado um combustível alternativo que, apesar de renovável, é muito poluente. Mentira, ele é o menos poluente de todos. E o 4 fala que, no Brasil, graças às campanhas para a melhoria do meio ambiente, os combustíveis alternativos já são utilizados maciçamente em 90% da frota. Isto é uma baita de uma mentira. Se tiver presente em 15% da frota, sobretudo nos ônibus e táxis das grandes cidades, será muito. Então, esquece os 90%, no máximo 15%. Então, sim, só está correto o 1 e o 2. Então, a letra A é a nossa resposta correta. Risquinho 1 e 2 risquinhos são as alternativas corretas para essa questão. Um condutor está fazendo uma viagem com um caminhão repleto de carga por uma rodovia com pista única e duplo sentido de circulação. Meu Deus, professor, o que é isso? Bom, pista única. Pista única é quando nós temos apenas uma faixa por sentido e duplo sentido de circulação. Chega num trecho em que existe uma dupla contínua na cor amarela. Então, quer dizer que neste meio aqui, ele não tem apenas uma faixa, mas ele tem duas. Escrever com mouse não é fácil, pessoal, me perdoem, ficou tudo torto, mas é isso. E essa faixa central aqui é na cor amarela. Ele nem precisava contar que é na cor amarela, porque ele já contou aqui que ele é duplo sentido de circulação. Se é uma linha contínua, seja simples ou seja dupla, ele vai proibir a ultrapassagem. Então, é proibida a ultrapassagem nos dois sentidos. Seja uma dupla linha contínua, ou seja uma simples linha contínua, ele vai proibir a ultrapassagem nos dois sentidos. Seja com carro, com caminhão, com ônibus, com uma moto, qualquer for, tá? Lembrando, ó,
Ultrapassagem. Quando for seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, ou seja, tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, é permitida a ultrapassagem. Agora, quando for contínua, contínua é uma linha simples ou dupla, que é o que ele deu nessa questão anterior, ó, tem duas faixas. Aí vai ser proibido. E atenção, ultrapassagem proibida em linha, tanto simples quanto dupla, contínua, é uma infração gravíssima com 7 pontos e o valor em reais da multa de R$ 293, ele vai ser multiplicado por 5, que vai dar 1.467,35. Também, ultrapassar pelo acostamento, pontes, túneis e viadutos, quando for pista simples, são outros exemplos de infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação de vocês. 4 motoristas realizam manobras de ultrapassagem conforme indicadas abaixo. Então, tem motorista 1, motorista 2, e motorista 3 e motorista 4. E ele quer saber quais deles estão cometendo infração. Bom, motorista 1, ele ultrapassa pela direita o veículo à sua frente que se encontra em faixa apropriada e sinalizada que vai entrar à esquerda. Bom, vamos entender aqui. Vamos dizer que nós temos uma faixa aqui. Nós vamos sempre transitar pela direita e ultrapassar pela esquerda. Correto? Correto. Exceto quando o veículo à nossa frente se encontra na faixa apropriada, sinalizando que vai entrar à esquerda. Aí sim, nós poderemos, em exceção, ultrapassar pela direita, tá? Então, o motorista 1, ele não está cometendo nenhuma infração. O 2, ele ultrapassa pela contramão em ponte de rodovia de pista única. Aqui nós temos uma infração. Por quê? Quando for pista única, apenas uma faixa por sentido, é uma infração. Fosse pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, não seria infração. Então, o motorista 2, ele está cometendo infração. O 3 também, porque ele está ultrapassando pelo acostamento. Ultrapassar pelo acostamento também é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, o 3 também está cometendo infração. E lembra que eu falei para vocês aqui da pista dupla? Então, olha o motorista 4. Ultrapassar em ponte de rodovia de pista dupla. Pista dupla não é infração. Vai ser infração quando for pista única, apenas uma faixa por sentido. Se for pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, não vai ser considerado infração. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação deverá obedecer às seguintes normas. Então, temos número romano 1, 2 e 3, e ele quer saber quais estão corretos. Bom, o 1 fala que a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Será que a gente transita pelo lado esquerdo ou será que a gente transita pelo lado direito? Vamos imaginar que nós temos uma via aqui. Nós temos aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo, igual o desenho que eu fiz aqui na anterior, certo? Então, nós vamos o quê? Nós transitamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Então, nós não circulamos pelo lado esquerdo. Nós circulamos pela direita, o lado esquerdo, que é a contramão, nós usamos para realizar ultrapassagens. O 2 fala que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, sim, com certeza, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, que foi essa questão aqui, ó, de ultrapassar pela direita. É uma exceção. Então, sim, o número romano 2 está correto. E o 3 que fala que o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas
e nos acostamentos só poderá ocorrer quando se adentre ou se saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento, sim. Eu só posso utilizar, transitar com o meu carro, com o meu veículo, pela calçada, pelo acostamento, ou mesmo pelo passeio, quando eu for entrar ou sair de um estacionamento, de uma garagem, seja da minha casa, seja do supermercado, do posto de combustível, entre outros. Nos demais casos, transitar, por calçada, passeio ou mesmo pelo acostamento aí é infração. Então, estão corretos o 2 e o 3. A placa, aliás, as placas que avisam, alertam, amarela, avisa, alertam, advertem, amarela. Os usuários da existência e natureza de perigo potencial na viação. As de advertência, que é essa bonitinha que eu coloquei aqui, ó. E essa aqui diz assim: a placa A38 significa que somente passam veículos com. Notem bem, M vem do quê? Vem de metro. Metro é o quê? É largura. Pode ser comprimento. E ele está indicando o quê? Notem que a setinha está apontando para dentro. Significa que é a largura até o limite máximo indicado na placa. Então, ele está dando um limite. A setinha apontando para dentro, ele está dando um limite. Largura até o limite máximo indicado na placa, que nesse caso são os 3 metros. Um condutor, ao visualizar o símbolo Cruz de Santo André. Cruz de Santo André é esse símbolo aqui, ó, é esse desenho aqui. Pintado no pavimento, deve saber que é indicativo de. Ele pode estar pintado no pavimento, sinalização horizontal, ou ele pode estar em uma plaquinha, tá? Também é a sinalização vertical daí, mas ele vai ter o mesmo significado, Cruz de Santo André. Ele está indicando um cruzamento rodoferroviário. Significa o quê? Que uma rodovia e uma ferrovia irão se cruzar. Cruzamento rodoferroviário. Então, anotem aí. É muito importante vocês anotarem as dicas e os macetes. Cruz de Santo André, cruzamento rodoferroviário. Cruz de Santo André, cruzamento rodoferroviário. Aqui mais uma plaquinha, agora nós temos uma plaquinha de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Nesse caso, é a plaquinha R24, que regulamenta o quê? Ó, ela está indicando um local. Está dizendo que é aqui, ó, é por aqui, é por esse lugar, é por esse espaço. Então, é uma passagem obrigatória, não é sentido permitido. Fosse sentido da via, ela estaria em linha reta. Agora, ela apontando para baixo, aqui, ó, significa passagem obrigatória, ou seja, você tem a obrigação de passar por essa via que ela está apontando. Talvez você tenha, por exemplo, assim, um cruzamento aqui, e vamos dizer que essa placa está apontando aqui, então quer dizer que você só pode vir para cá. Talvez porque essa via seja de sentido único. Então, essa aqui apontando para baixo é passagem obrigatória. Se fosse apontando para frente, aí seria o sentido de circulação da via. Nos semáforos, o condutor deve. Bom, antes de eu ler as alternativas, eu preciso relembrar que no semáforo, na cor vermelha, eu tenho que parar, que no amarelo, atenção, porque vai fechar, então eu também vou ter que parar se eu ainda não tiver iniciado a travessia. E o verde diz que eu posso sim passar, que eu posso concluir minha travessia tranquilamente. Então, vamos ver quais as alternativas que ele dá. Na letra A, ele fala que
prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento. Não é verdade, tá? Na luz amarela, você vai ter que parar sim. Na letra B, ele fala parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Não vai. Você vai parar antes da faixa sobre a luz amarela em qualquer situação. A letra C, ele vai falar reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Infelizmente, acabou cortando aqui a quarta alternativa, mas a nossa resposta correta está aqui na letra C. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. Faixa de retenção é aquela faixa compridinha que tem antes da faixa de pedestre. Ela chama-se faixa de retenção e você precisa parar antes dessa faixa. A figura abaixo representa dois veículos, então veículo 1 e veículo 2, efetuando paradas rápidas para desembarque de passageiros num trecho de rua onde não existe sinalização de regulamentação de estacionamento. Então, o que eu preciso analisar aqui? Primeiro, a direção da via. Então, essa via está indo para lá e essa via está vindo para cá. Bom, esse carrinho ele está indo na direção correta. Agora, este carrinho aqui, ele está na contramão. E a pergunta é, nessa situação é correto afirmar que? Bom, a letra A, ele fala que apenas o veículo 2 comete infração de trânsito. O veículo 2 está sim cometendo infração porque ele não está respeitando a distância de 5 metros. Mas não é só ele que comete infração, não. Então, pode descartar a letra A. A letra B fala os dois veículos cometem infração e crime de trânsito. Não, gente. Estacionar de maneira irregular não é considerado crime de trânsito, não. Então, descarta a letra B. A letra C fala que apenas o veículo 1 comete infração. Gente, o veículo 1, ele está na contramão. Ó, ele está indo para cá e a via está vindo para o outro lado. Então, ele está na contramão. Ele está, sim, cometendo infração. Só que não é apenas o 1 que está cometendo infração. O 1 está na contramão e o 2 não está respeitando a distância de 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, resumindo, da esquina. Então, os dois veículos cometem sim, mas é apenas infração, tá? Fiquem atentos a isso. Então, os dois veículos cometem infração de trânsito, não é crime, é apenas então somente infração. Agora, nós temos 3 carrinhos. Ele diz o seguinte: a figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Mesmo que ele não falasse isso, olhem a faixa central, ela é na cor amarela. Sempre que a faixa central for na cor amarela, são fluxos de sentidos opostos ou duplo sentido de circulação. Se aqui fosse branco, seria sentido único. Ou todo mundo estaria indo, ou todo mundo estaria vindo. E ele ainda dá as setinhas, ó. Essa aqui está indo para lá e essa está vindo para cá. E ele quer saber. Sem sinalização de regulamentação, 3 veículos estão estacionados conforme indicado. E ele quer saber quem está cometendo infração de trânsito. Bom, de cara, a gente já vai saber que o veículo 2 está cometendo infração porque ele está na contramão. E o veículo 3, como nós vimos na questão anterior, ele não está respeitando os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina. Então, sim,
ele também está cometendo infração. Agora, olhem o carrinho 1. O carrinho 1 não está nos 5 metros da esquina, ele está na mesma direção da via, ó, setinha em cima do capô, então ele não está cometendo infração. Nós vamos ter infração no 2 e também no 3. 2 e 3 está na letra B de bola. Aos veículos 2 e 3. Então, o 2 e o 3, sim, estão cometendo infração de trânsito. Aqui, novamente, 3 veículos e ele vai perguntar. A figura abaixo representa um cruzamento de 2 grandes avenidas que apresentam um trânsito congestionado. Então, quer dizer que aqui está tudo parado. Na mudança do sinal luminoso, 3 veículos ficam parados conforme indicado. Eu quero começar lembrando vocês que esse quadrado aqui nós chamamos de área de conflito. É um local onde todo mundo usa, mas que ninguém pode parar. Só sabendo disso, vocês já devem ter acertado a questão, por quê? Quais são os 2 carros que estão dentro do meu desenho aqui? Ou dentro da área de conflito, o carrinho 1 e o carrinho 2. Só que tem mais um detalhe, tem mais um agravante aqui. Por quê? O carrinho 1, além de ele estar com a metade dele em cima da área de conflito, ele está com a outra metade em cima da faixa de pedestre. A mesma coisa o carrinho 2, metade dele está na área de conflito e metade está em cima da faixa de pedestre. Então, aonde que nós teremos infrações aqui? Nós teremos infração no carrinho 1 e no carrinho 2, porque ambos estão parados, além de estarem fechando o cruzamento, parado em cima da faixa de pedestre, também estão parados em cima da área de conflito. Então, os 2 estão cometendo infração e o 3 não está cometendo nenhum tipo de infração. Mecânica. Os 4 tempos de um motor a combustão interna são: letra A, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra B, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Letra C, alimentação, ignição, explosão e escape. Ou letra D, admissão, compressão, explosão e escapamento. Estão com papel e caneta aí? Então anotem aí. A, C, E. Aonde que tá essa sigla? A, C, E. Não é a CNR, tá, gente? É a sigla só. A, C, E. Em qual das alternativas que tá? Tá na letra A? Não, lubrificação não é. Tá na letra B? Nem é, porque não começa com A. Na letra C? Também não, porque ignição não é. Então, só nos resta a letra D. Admissão, que está aqui. Compressão, que está aqui. Explosão, que está aqui. E escapamento, que está aqui. Admissão, compressão, explosão e escapamento. A, C, E é a nossa resposta correta. E agora, plaquinha R6C. Todas as placas R, elas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias. Só que tem um detalhe: toda vez que essa placa tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Toda vez que essa placa tiver 2 cortes, que é o caso desta placa aqui, ó, tem 1 e 2,
está ditando duas proibições. Vamos descobrir quais são. Bom, proibido carga e descarga. Primeiro que carga e descarga é uma coisa só, então vocês já podem descartar. Letra B, passagem sinalizada de escolares. Vocês estão vendo alguma escolar aqui? Estão vendo alguma faixa de pedestre que é para o escolar atravessar? Também não. A letra C nem se fala, né, pessoal? Já pode descartar porque ele fala que é permitido. Vocês têm que lembrar que sempre que tiver corte, seja um corte ou dois cortes, está ditando o quê? Uma proibição. Então, só nos resta a letra D. É proibido o quê? Parar e estacionar. Então, tem a plaquinha redonda, eu tenho um corte que é proibido parar e eu tenho dois cortes que é proibido estacionar. Então, é proibido parar e estacionar R6C. Sempre que tiver dois cortes na plaquinha DE de estacionamento, está ditando duas proibições. É proibido parar e é proibido estacionar. É claro que eu vou mostrar para vocês a diferença de todas. Primeiro, a R6A, proibido estacionar. Vejam que tem apenas um corte. Deixa eu até mudar a cor aqui. Ó, ela só tem um corte, ó, tá vendo? Então, ela só está ditando uma proibição, é proibido estacionar. A R6B não tem corte nenhum, então ela está permitindo, é um estacionamento regulamentado. E a R6C, que nós acabamos de ver, ela diz que é proibido parar e estacionar. Ó, proibido parar, um corte, proibido estacionar, dois cortes. Mas atenção, como eu falei para vocês, esse vídeo não é só para as aulas, esse vídeo é para a vida de vocês. Essas placas de estacionamento, elas poderão vir com complementos. Por exemplo, o início ou o término tanto da proibição, quanto também poderia ser da permissão, ou então até ter a plaquinha de estacionamento, mas ele é estacionamento específico para táxi. Isso aqui, esse quadrado branco aqui, nós chamamos de informação complementar. Ele pode ter a plaquinha e abaixo ter uma informação complementar, como início, término, ou um estacionamento específico, pode ser para táxi, pode ser para ônibus, pode ser para motocicleta, entre outros. Aqui mais alguns exemplos, ó. Ele pode ter a placa e estar escrito embaixo no complemento o significado dela, que é proibido estacionar, ou que é proibido parar e estacionar. Ele também poderá ter um complemento dizendo que é um estacionamento rotativo. Tem inclusive uma placa não, uma questão do Detran que cai falando dessa questão aqui. Ele dá lá o estacionamento rotativo, dá dias, horários, etc. Então, vocês têm que interpretar a placa para poder responder. Aqui ele diz que é obrigatório o uso de cartão. Então, 1 hora um cartão, 2 horas dois cartões, e esses cartões eles serão utilizados de segunda a sexta, das 7 às 19, e aos sábados, das 7 às 13. Então, vocês percebam que vocês têm a placa de estacionamento, mas vocês têm um complemento, que é o quê? Que é o uso obrigatório de cartão. Quando que vocês vão usar? De segunda a sexta, das 7 às 19, e no sábado, das 7 às 13. Aqui também, ó, estacionamento rotativo. Proibido moto no horário do rotativo. Então, quer dizer o quê? Que nesse estacionamento aqui só é permitido o carro, tem que usar o talão das 8 às 18 e sábado das 8 às 13. O estacionamento fica livre
a partir ou entre 20 e 6 horas. E para moto? Para moto é proibido no horário do rotativo. Qual que é o horário do rotativo? Das 8 às 18. Então, quer dizer que depois das 18, você pode parar a tua moto. No sábado, depois das 13, você também poderá parar a sua moto. Então, é importante, quando tiver essas placas de estacionamento, vocês identificarem se além da placa não tem alguma informação complementar junto a essa placa, seja de táxi, de ônibus, seja de moto, ou às vezes que é proibido um tipo determinado de veículo estacionar. Então, é importante vocês ficarem muito atentos a todas as informações complementares. Quando a bateria de um veículo está descarregada, a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendado para. Nesse caso, o pessoal para nenhum veículo deverá ser dado a partida no famoso tranco, porque isso pode trazer vários outros problemas para o teu veículo. Lembrando com relação à bateria, que a função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica, que a manutenção da bateria é feita com água destilada. E que se você for ligar, você for dar a partida num veículo com uma bateria externa, uma bateria auxiliar, você vai ligar as baterias em paralelo, ou seja, positivo com positivo e negativo com negativo. Em certo veículo, a dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com o câmbio frio. Câmbio frio, o óleo está mais grosso, mais viscoso. Uma das prováveis causas dessa dificuldade pode ser o óleo lubrificante fora da especificação. Óleo lubrificante fora da especificação. Agora vamos ver sinalização de advertência. Sinalização de advertência são todas as placas na cor amarelo. Elas vão advertir, elas vão alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras. Então, aqui nós temos número romano 1, número romano 2 e número romano 3. O 1 fala que antes de qualquer semáforo, é obrigatória a colocação da placa A14. Isso não é verdade. A placa A14 só será colocada em duas situações. Primeiro, quando esse semáforo estiver na rodovia, onde a velocidade dos veículos é maior, então vai ter indicativo de advertência para já ter uma redução da velocidade, porque lá na frente vai ter, ou então quando tem sinalização de obras e é colocado o semáforo ali para auxiliar o tráfego, principalmente quando tem aquele pare-siga, tá? Mas não é em todos, vão ser só nesses dois exemplos, então a 1 está errada. O 2 fala que as placas advertentes devem ser colocadas em local anterior às condições sobre a qual se pretende advertir, sim, com certeza. Elas são de advertência, então elas vão ser colocadas antes, elas vão antecipar o perigo para você poder saber que logo ali na frente vai ter aquela situação relatada na placa. Então, o 2 está certo. E o 3 fala que as placas de advertência têm fundo na cor laranja, não tem. As placas de advertência são amarelas. As que têm cor laranja, elas são de advertência também. Mas aqui nós teríamos que ter o complemento obras. Quando elas indicarem obras, aí sim elas serão na cor laranja. Tanto obra permanente quanto obra que vai acontecer em período curto, pode ser laranja e branco, pode ser laranja e preto, tá? Mas aí vai ser de obra. E note que ele não fala, ele fala só da placa da advertência. Se ele estivesse falando das placas da advertência, quando sinalizando obras, tenha o fundo na cor laranja, aí estaria certo. Mas as advertências normais, elas são com o fundo na cor amarela.
A sinalização semafórica de advertência utiliza. Qual que é a cor que nós acabamos de ver? A cor amarela. Ela pode ser intermitente ou ela pode ser piscante. Então, sempre que falarmos em sinalização na cor amarela, é sinalização de advertência, é sinalização de atenção, como, por exemplo, o amarelo do sinal. O amarelo do sinal ele está dizendo, olha, atenção, porque eu vou fechar. Está advertindo que ele vai fechar. Então, toda cor de semáforo, cor de placa na cor amarelo, ela é de advertência, ela está alertando, ela está advertindo sobre uma situação futura. E a outra placa aqui embaixo é uma placa A42. Ela adverte o motorista do quê? Pista dividida não é início de pista dividida. Por quê? Você está seguindo aqui com o teu veículo e você vai encontrar a pista dividida. E a pista dividida porque cada seta está numa direção. Se fosse ao contrário, se essa partezinha estivesse aqui embaixo e as setinhas estivessem vindo de cima, aí você estaria saindo, se ela tivesse de ponta cabeça. Mas aqui nesse caso, ele está contando que você está entrando, é um início de pista dupla. Se essa mesma marcação aqui tivesse aqui na parte de baixo, aí você estaria saindo ou estaria terminando um trecho com pista dividida. São equipamentos obrigatórios de um automóvel: triângulo, encosto de cabeça e buzina. Triângulo, encosto de cabeça e buzina são alguns equipamentos obrigatórios no teu veículo. Se você tiver curiosidade para saber mais sobre os equipamentos obrigatórios, você pegar a tua apostila lá nas últimas páginas, quando acaba o conteúdo de mecânica básica, você vai ter os equipamentos obrigatórios, tanto para os automóveis, como também para as motocicletas. Se você tiver curiosidade, tem um vídeo que eu postei aqui no canal de Mecânica Básica, e no final desse vídeo eu faço um breve relato ali de quais são os equipamentos obrigatórios do veículo. Outro item a ser lembrado com relação à buzina. A buzina deverá ser utilizada com um simples e breve toque para alertar. E também é proibido utilizar a buzina entre 22 horas e 6 horas da manhã, ou 10 horas da noite, né, PM, e 6 horas da manhã é proibida a utilização da buzina. Agora, falta de buzina. Pneus lisos, ou seja, careca, e ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. Respectivamente, ele está ditando ordem. Primeiro a buzina e os pneus, e depois o ofuscamento. Aí eu te pergunto, quem que tem buzina? Ah, professor, é o carro, é o veículo. Quem que tem pneu? Também é o carro ou o veículo. Agora, o ofuscamento, ou mesmo ele poderia estar falando da penumbra. Ofuscamento e penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, veículo e luz ou iluminação. Quanto ao uso da buzina, agora sim, vamos olhar algumas questões falando do uso, da utilização da buzina, que é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores. Ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que usar a buzina prolongada e sucessivamente não é infração, é sim. A buzina deverá ser usada com um simples e breve toque. Não é prolongada e nem sucessivamente, senão vai ser sim uma infração de trânsito. O 2 fala que usar a buzina entre 22 e 6 horas é infração, sim. Acabei de contar para vocês que utilizar a buzina entre 22 horas ou 10 horas da noite e 6 horas da manhã
é configurado sim uma infração. E o 3 fala que usar a buzina com um simples toque breve, como advertência ao pedestre, é infração. Não é, gente, muito pelo contrário. Sim, a buzina poderá ser utilizada com um simples toque breve, como advertência aos pedestres. Então, não é uma infração. Então, a única que está correta é o número romano 2, que diz que usar a buzina entre as 22 e as 6 horas é considerado uma infração. Ou também, aonde tiver a cornetinha cortada, né? Vai ter lá o desenho da buzina, e se ela tiver com um corte, placa de regulamentação, placa vermelha, com o desenho da buzina e um corte, ele também está ditando a proibição da utilização da buzina. Quase sempre próximo a escolas, hospitais, igrejas, vocês vão encontrar essa placa. A distância necessária para evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Se você está seguindo, você está fazendo o quê? Um segmento. Então, é a distância de segmento. Se é um veículo que está à sua frente, que você está seguindo ele, é uma distância de segmento. Atenção! A distância de segmento ou distância de segurança, ela sempre será medida em 2 segundos. Caso caia, caso pergunte, como é medida a distância de 10 segundos? Ou a distância de 2 segundos é usada em qual distância? Distância de segmento ou de segurança. Quanto ao uso da buzina, novamente o uso da buzina pode ser utilizada entre 22 e 6, não. Aqui é proibido. Aqui nós teremos uma infração. Então, vai estar correta em situações de simples toque breve, como advertência ao pedestre. Lembra da questão anterior? Que ele falava que a infração não é infração, muito pelo contrário. Você vai sim poder utilizar a buzina em situações de simples toque breve, como advertência aos pedestres. Dirigir sem possuir a CNH ou permissão para dirigir resulta em. Bom, analisem comigo o seguinte: o que vocês precisam para dirigir? Não precisam da habilitação, da CNH, da PPD? É o item fundamental para você dirigir. E se você estiver dirigindo sem, isso é muito sério. Você não pode dirigir sem ela. Você precisa ter ela para comprovar que você tem condições físicas e psicológicas para dirigir. Então, é uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Só que aí você vai perguntar para mim assim, Prof. Lu, mas como que fica se eu não tenho carteira? Para quem que vai esses 7 pontos? Bom, se esse carro for emprestado de alguém, essa pontuação vai para o proprietário do veículo. Agora, se você é o proprietário do veículo, não vai existir a pontuação, vai existir apenas os valores em reais a serem pagos. Então, os 7 pontos são a referência lá nos R$ 293 a serem pagos. E aí sim, como tem algo errado, né, tem algo faltando, ou seja, está faltando a habilitação, vai gerar a retenção do veículo até a apresentação do condutor que tem habilitação e que essa esteja em dia, apenas e tão somente para recuperar esse veículo. Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis são consideradas uma infração grave e tem como penalidade multa, 5 pontos e remoção do veículo. Qual que é a infração de 5 pontos? Ai, professora, é infração grave, exatamente, é uma infração grave com 5 pontos. E como ele está estacionado de maneira irregular, vai gerar a remoção desse veículo. Então, se tiver algo errado, algo para consertar, algo faltando,
vai gerar a retenção para regularização. Se tiver estacionado em local, em horário proibido, atrapalhando a circulação dos demais, vai gerar a remoção deste veículo. Vamos começar com a visibilidade do condutor. Ela é influenciada pela via, principalmente. Quando ele fala no influenciada, lembrem-se de prejudicada. Por quê? Porque é o que vai prejudicar a visão do condutor. O que vai prejudicar a visão do condutor? Letra A, pelo número de faixas de trânsito, isso não vai prejudicar, isso vai ajudar. Letra B, pelas mudanças de direção, aclives e declives. Será que na mudança de direção, na curva, na esquina, eu vou ter dificuldade de visão? Vou. Quando tiver aclive, o que é aclive? Aclive é o que está subindo. Declive é o que está descendo. Então, se tiver uma subida, se tiver uma descida, sim, vai influenciar, vai prejudicar a visibilidade do condutor. Então, nesse caso, letra B é sim a nossa resposta correta. Pelas mudanças de direção, aclives e também declives. Não é a letra C pelos pedestres ao longo do percurso e também não é pela presença de passeio. É a letra B, pelas mudanças de direção, aclives e declives. Agora vamos falar de primeiros socorros. Qual que é o objetivo principal de quem presta os primeiros socorros? Letra A, se livrar de responder processo. Até teria lógica, porque o CTB fala que não prestar socorro em caso de acidente é considerado crime, mas a questão não é o processo. Aqui nós estamos falando de vidas, tá? Independente de ter processo ou não, nós estamos falando da vida. Então, o objetivo o quê? É salvar essa vida aqui, ou quantas vidas estiverem envolvidas no acidente. Concordam comigo? Letra B, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Letra C, não cumprir mais do que a sua obrigação. Ou letra D, desobstruir a via pública. Aqui, pessoal, vão pelo coração. Nossa, prof. Lu, como isso? Bom, se livrar de responder processo, não vai ser. Cumprir mais do que a sua obrigação, também não vai ser. Letra D, desobstruir a via, também não. Lembrem-se que vocês têm vidas envolvidas, por isso que eu falei, lembrem do coração. Então, vocês vão o quê? Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Então, resposta correta, letra B de bola. Proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Em determinado ponto de sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Neste caso, deve. Aqui nós já temos números romanos 1, 2 e 3. E ele quer saber o que é correto. 1 fala em garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. Com certeza, esse é um item correto. Novamente, lembre-se de ir por eliminatórias. Se eu sei que o número romano 1 está correto, eu posso descartar as que não têm o número romano 1. O 2 fala em remover as vítimas. Pessoal, vocês não vão remover as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, nem vão tirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Sabendo disso, vocês já podem descartar as que têm a presença do número 2, que no caso seria a letra A e também a letra B. Notem que nós nem lemos a terceira, mas nós já sabemos que estão corretas a 1 e a 2. Perdão, a 1 e a 3. Tá? Então, a 3 fala em informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima ou as vítimas. Então, número 1, garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro. E o 3, informar, ouvir,
aceitar e ser solidário com as vítimas ou com a vítima. Agora sim, vamos falar de infrações. Pessoal, essa questão aqui, ela cai absurdamente e por incrível que possa parecer, ainda tem aluno que consegue errar essa questão. As minhas profs do coração, a prof. Thaís, lá de Colorado, a prof. Raquel, lá de Telêmaco Borba, elas devem de ficar abismadas quando caem essas questões e os alunos ainda erram. Inclusive, um abraço carinhoso para vocês duas, para todos os alunos de Colorado, para todos os alunos de Telêmaco Borba. Pessoal, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Letra A, é permitido? Ciclovia ou ciclofaixa é local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista, então não vai ser permitido. Letra B, infração gravíssima, sujeito a multa. Letra C, proibido e sujeito a penalidade de advertência, ó, está colocando a vida dos ciclistas e dos pedestres em risco. Então, não é penalidade de advertência. E na letra D, permitido caso seja feito com velocidade compatível. Não, não é. Então, só nos resta a letra B de bola, infração gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima, sujeito à multa. Lembrem-se ainda, pessoal, cuidem. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Agora, estacionar em ciclovia ou ciclofaixa, aí é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Pessoal, também quero aproveitar, já que eu estou falando aqui de algumas instrutoras, também mandar um abraço bem carinhoso para a Prof. Kelly, lá do Campo Mourão, que está sempre acompanhando o canal. O professor Richard, lá de Jundiaí, São Paulo, também aí está sempre acompanhando o canal, entre tantos outros instrutores que estão aí sempre acompanhando, utilizando o material aqui do canal. Então, eu deixo aqui a minha gratidão pela vida de vocês e pelo carinho de vocês estarem sempre aí indicando e utilizando o material aqui do canal. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. E agora? Infração leve, penalidade e multa na letra A. Letra B, infração grave, penalidade e multa e medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Letra C, infração média, penalidade e multa e a medida administrativa, remoção do veículo. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa e apreensão do veículo. Bom, vamos começar descartando. Usar som alto coloca a vida de alguém em risco? Não. Então, vocês podem descartar a infração gravíssima, porque também não é tão grave a ponto de gerar apreensão. Outra coisa, esse veículo aqui, ele está parado ou estacionado de maneira irregular? Não, ele só fala que está com som em volume que não é autorizado pelo CONTRAN. Se não está estacionado de maneira irregular, não vai ter por que gerar remoção na letra C. Descarta também. Remoção só vai acontecer quando você estiver parado, estacionado, atrapalhando a circulação dos demais. Bom, agora ficamos entre a infração leve e a infração grave. Mais uma pergunta: tem algo para arrumar? Tem algo para consertar aqui? Tem. O quê? O som. Então, não é infração leve com penalidade de multa. Por quê? Vai ter que ter a retenção do veículo para regularização. Então, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, além de ser uma infração grave, penalidade e multa, vai gerar a medida administrativa de retenção do veículo para a regularização. Então, letra B é a nossa resposta correta para essa questão. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma.
Infração média, penalidade e multa na letra A. Letra B, infração grave, penalidade e multa. Letra C, infração leve, penalidade e multa. Ou letra D, infração gravíssima, penalidade e multa. Bom, atirar do veículo ou abandonar navio, objetos ou substâncias não está colocando a vida de ninguém em risco. Concordam comigo? Então, nós podemos descartar a gravíssima. Então, ficamos entre essas três aqui. Agora, não vai ser infração leve, porque leve quase sempre está relacionado com o uso da buzina, com o fato de você não atualizar a documentação do veículo ou a da habilitação. Também não é grave, porque você não está colocando a tua vida em risco e nem está gerando perturbação de sossego. Então, note que só nos restou a infração média. Qual que é a pontuação da infração média? 4. Qual que é a pontuação da infração grave? 5. E a pontuação da infração gravíssima? 7. Então, gravíssima, 7. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Grave, usar equipamento de som em volume ou frequência não autorizados. E é uma infração média com 4 pontos. E a penalidade multa, atirar do veículo, abandonar navio, objetos ou substâncias. Aqui também poderia ter um complemento. Poderá ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. É caracterizado como infração leve. Aqui ele já até contou, é uma infração leve com 3 pontos na carteira. Quando o condutor, letra A, parar o veículo na contramão de direção. Letra B, parar o veículo sob a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso. Letra C, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Ou letra D, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou a habilitação do condutor. Qual delas que vocês acham que é uma infração de natureza leve, com 3 pontos? Então, vamos começar pela letra A. Papel e caneta na mão, porque vocês têm que anotar. Letra A. Parar o veículo na contramão de direção não é uma infração leve. É uma infração de natureza grave, com 5 pontos. E atenção, parar na contramão é uma infração grave com 5 pontos. Agora, transitar na contramão é uma infração gravíssima com 7 pontos. Se for sentido único, uma faixa, todo mundo estar indo, né, no mesmo sentido, aí é uma infração grave com 5 pontos. Então, voltando. Parar o teu veículo na contramão de direção é uma infração grave com 5 pontos. Transitar na contramão de direção, quando for sentido duplo, é uma infração gravíssima com 5 pontos. E transitar... Vamos começar falando da letra A. Parar o veículo na contramão de direção não é uma infração leve. É uma infração grave com 5 pontos. Parar na contramão. Agora, atenção, papel e caneta na mão, anotem aí. Parar na contramão é uma infração grave com 5 pontos. Agora, transitar na contramão, existem 2 infrações. Quando for sentido duplo, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo, é uma infração grave também com 5 pontos. Agora, transitar na contramão em via de sentido único, a via está indo numa direção, você está indo no sentido contrário, é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. Então, a letra A descarta porque não é. Letra B, parar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre na mudança de sinal, também é uma infração grave com 5 pontos. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação é uma infração média com 4 pontos. Então, só nos restou a letra D, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou mesmo da habilitação do condutor. É uma infração leve com 3 pontos na habilitação. E claro que nós vamos revisar o que são ou quais que são as infrações. Primeiro, anotem aí. Infração de trânsito
é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, e que o condutor ele vai cometer uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer norma, qualquer legislação que esteja presente no CTB. As infrações que nós temos hoje é gravíssima, 7 pontos, grave, 5 pontos, média, 4 pontos e leve, 3 pontos. Lembrando que essa pontuação aqui, ela poderá se somar, tá? A pontuação se soma. O que se multiplica são os valores em reais. Por exemplo, dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima com 7 pontos e o fator multiplicador por 10. Não quer dizer que vai multiplicar 7 pontos por 10 e vai dar 70 pontos. Não. Quer dizer que o valor em reais lá, aqueles R$ 293,47, eles serão multiplicados. Então, 293,47. Isso vezes 10 vai dar 2.934,70. Então, o que multiplica é o valor em reais a ser pago. Pontuação, ela só vai somar. Gostaram, pessoal? Mais um super vídeo aí finalizado com sucesso para ajudar, para agregar conteúdo, conhecimento aí, para garantir a aprovação de vocês, ou quem sabe até gabaritar a prova teórica do Detran. Gratidão a todos pela companhia, gratidão também pelo carinho, por todas as mensagens, por todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido aqui no canal. É uma honra poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos, conquistas para vocês e até o nosso próximo vídeo.